Bom, ao meu lado, o vereador Renan Machado. Renan, hoje uma fala diferenciada que a gente está mostrando para o público. Sim. Você falando de uma maneira bem direta e objetiva sobre o IPTU. Exato. Nós vimos ontem uma entrevista do secretário de Finanças que admite que houve distorções. Corrobora um pouco com a sua fala de hoje. A partir de agora, qual a tua atitude? Então, a atitude agora é o diálogo com o Poder Executivo para que esse valor da diferença venha a ser cobrado no ano que vem, como manda a lei, para que as pessoas possam se preparar. E com isso nós teremos tempo para votar a redução da alíquota e diminuir o impacto no bolso do contribuinte. E isso não será, como posso falar para você assim, a prefeitura, o prefeito está deixando de receber. Não, porque irá ter um aumento na arrecadação. Então uma coisa compensa a outra. Então nós fazemos o quê? Atualizamos a planta genérica, vamos atualizar o que precisa ser feito de uma maneira correta, conforme a legalidade, seguindo os princípios legais e no prazo legal. E o que acontece? Neto, imagine você chega lá, você se preparou em dezembro para pagar o IPTU. Você pagava R$500 e a cartinha chegou para você de 1.500. E você não teve tempo para se preparar para isso. É contra isso que eu estou falando. Ninguém se recusa a pagar o valor do IPTU, mas tem que ser avisado. Existe o princípio da legalidade, entre outros, que diz que isso não pode acontecer da forma que ocorreu. Então eu espero que a situação venha a ser revista pelo Poder Executivo. Tá, vereador, mas tem uma pergunta que todo mundo está fazendo nas redes sociais, está fazendo no dia a dia. Como que os vereadores em 2021 não sabiam que isso ia acontecer? E muitos estão se dizendo, muitos juristas até defendem que o ano da informação teria que ser 2021 e agora, de acordo com o regulamento, está certo cobrar em 2022. O que isso tem de certo e errado? Vamos lá. O que aconteceu, esse decreto aconteceu no dia 16 de dezembro. Não tinha mais sessão plenária aqui. Aí tive a primeira sessão plenária agora, semana passada atrás, né? É uma primeira sessão plenária, eu falei disso daí, coloquei uma indicação solicitando, porque deu o período, quando foi publicado o decreto, penúltima sexta-feira de dezembro. Dia 16, o decreto do dia 16, saiu na sexta-feira, que eu não me engano é dia 17. Então, aí nós temos uma publicação legal. Não foi comunicado à casa, mas tem o diário eletrônico. Estamos falando, na minha primeira sessão eu falei sobre isso. Na segunda, eu estava vendo uma situação de emergência na rua, de fiscalização, que precisei ir para lá. E na terceira sessão estou falando novamente. E eu apontei, eu estudei. Nesse período eu estudei aquilo que é legal, aquilo que é ilegal. Teria que ser 90 dias antes. E a atualização do valor tem que passar por lei. E a lei teria que ter sido votada antes da última sessão plenária. E não foi votada. E o decreto teria que ter saído 90 dias antes. E não aconteceu. E você não pode colocar a alteração da alíquota para o mesmo ano. Tá, vereador. E uma pergunta que todo mundo perguntando. Por que o secretário de Finanças não veio até a Câmara no momento tão grave das explicações? Não sei. Não sei te dizer, não sei explicar. Tivemos uma reunião semana retrasada no gabinete, na sala de reunião da prefeita, no gabinete a prefeita não estava, o secretário estava lá com sua equipe técnica e alguns vereadores que queriam saber mais. Aquela reunião para mim não bastou. Foi insuficiente. Foi por isso que eu coloquei aqui a minha indicação, solicitando já a reunião, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, antes da primeira sessão, coloquei a minha indicação aqui e após eu agora estou trabalhando novamente em cima disso daí. E é uma luta que eu tenho, porque é uma luta da Dona Maria, do seu José, do seu João, que é aposentado, que recebe um salário mínimo e não tem condições de pagar de uma hora para outra essa majoração absurda que aconteceu no IPTU. Só para simplificar aqui, para tentar encerrar, sei que o vereador tem outros compromissos. Vereador, na prática, o que vai acontecer a partir de agora? Na prática, o que manda a lei é o que tem que ser feito. Essa cobrança tem que acontecer em 2023, certo? Não pode cobrar agora. Baseado em quê? Baseado no princípio da legalidade, que é ilegal o que aconteceu. Então se as pessoas, desculpa te interromper, mas então se as pessoas entrassem com ações no judiciário, várias ações, microações no judiciário aí, ou ações coletivas, as pessoas vão ganhar? Se as pessoas entrarem com ações, vão acabar ganhando. Nós temos uma súmula 160, que já é matéria decidida sobre isso. Princípio da não surpresa também, já está lá, é 90 dias. Eu não estou inventando nada. Eu estou falando aquilo que está na lei. Então, o melhor para o município agora é não cobrar essa diferença esse ano. Aí voltamos uma alíquota menor, um IPTU progressivo, que é o que eu defendo aqui nesta casa, nesse ano ainda, para que isso venha a ser, para o próximo ano, cobrado às pessoas da maneira correta.
E só para encerrar, as contestações das metragens, como é que vai ser resolvido? Aí não, sim. Se você tem a tua casa que é 200 metros, não adianta, vai ter que pagar pelos 200 metros. Não sou contra isso. Você tinha uma de 50, agora é 200, tem que pagar por aquilo que está lá. Mas no período certo e da forma legal. E aquelas casas que não batem a medida? Quem não bate a medida precisa pedir atualização, verificar se aquela situação está certa ou não. Para isso também deixei a sugestão aqui, que é o projeto Casa Fácil. Um programa que o município pode implantar para que as pessoas venham regularizar suas construções. Aí sim, nós vamos regularizar as construções de São José dos Pinhais. Aí você faz uma parceria com as academias, pega os estudantes lá de engenharia, de arquitetura, para que venham auxiliar nesse projeto, nesse programa. É assim que vai funcionar. É por isso que nós vamos pensar, porque como que você vai atualizar 30 mil casas em uma única vez? Entendeu? Então temos que pensar adiante, procurar soluções. Eu mostrei o erro, eu mostrei o que está acontecendo de errado e também mostrei a solução. É assim que eu trabalho. É isso aí, gente. Seu vereador Renan Machado, acompanhe imagens, partes da sessão e do que ele falou na sessão plenária de hoje. Nós temos essa mudança no valor do IPTU. Mudança essa ilegal. Ilegal que aconteceu em São José dos Pinhais. Considerando, senhores, o princípio da legalidade, isso não poderia ter acontecido. Uma atualização de 100, 200, até 300% do valor do IPTU. Não venham confundir as pessoas falando que atualização de dados cadastrais. Atualização de dados cadastrais é uma coisa. É telefone, é endereço, nome do proprietário. E não a base do cálculo do IPTU, que é formado pela área construída e pelo seu valor venal. Quando que as pessoas foram notificadas? No ano de 2022. Então só pode acontecer a alteração do valor em 2023. Não pode mudar no mesmo ano de exercício. Eu não posso aumentar o IPTU de 2022 em 2022. Tem que ser feito anterior. E aumentou. Então nós temos uma diferença, que é atualização de dados cadastrais e base de cálculo. E o artigo 97 nos diz que tem que passar por esta Casa de Leis. Nós temos uma súmula do STJ que fala sobre isso, súmula 160, que já é uma decisão. Então, isso é ilegal.